Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais este dia maravilhoso que o Senhor fez. De estarmos aqui em mais essa oportunidade, aqui no canal Renovo da Alma, sim, em mais um episódio do nosso RenovaCast. Sim, o podcast aqui do canal Renovo da Alma, RenovaCast. Você já deve ter observado que nós temos já diversos episódios com inúmeros títulos, inúmeras mensagens, com convidados, pessoas que têm trago a sua participação aqui para trazer o nosso crescimento, o nosso elevo espiritual. Por que elevo espiritual? Porque nós somos colocados, ou a palavra de Deus é colocada diante de nós, e isso nos traz esperança, inspiração, e nos traz transformação, porque a palavra de Deus é esta força, é este alimento. E você e eu somos privilegiados por mais este momento, graças a Deus. Então, louvado seja Deus que nos dá esta belíssima oportunidade para falarmos, conversarmos com Ele, dialogarmos com o Senhor. Aqui sim, vamos dialogar com Deus, que é a oração que vai ser feita aqui. Bem como ouvir o que Ele tem a falar aos nossos corações, falar às nossas vidas. E com certeza Deus vai trazer uma palavra ao seu coração, a cada um de nós. Eu te convido a se inscrever aí no canal Renovo da Alma, aqui no YouTube. Você entra aí no YouTube, digita Renovo da Alma, você que já está no canal, aperte o botãozinho aí embaixo, inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, aí você clica na palavra todas, assim você estará nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas, para que pessoas possam ser aí transformadas, libertas pelo poder de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através da sua mensagem, que é propagada, proliferada aqui no canal Renovo da Alma. Então Deus te abençoe, desperte, olha, Jesus Cristo está voltando. A gente sempre traz aqui esta palavra de despertamento para cada um de nós, porque vivemos dias maus, a volta de Cristo é uma realidade, você não pode ser pego de surpresa nesse acontecimento. A Bíblia, a Sagrada Escritura já nos ensina na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, onde diz: porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Então a volta de Cristo, ela vai acontecer, o homem queira ou não, ela vai se realizar, e cabe a mim e a você estarmos prontos, preparados, aguardando esse dia glorioso de estarmos com o Senhor, de vivermos eternamente com Ele, porque essa vida aqui na terra é uma vida passageira, é uma vida transitória, é uma vida momentânea, e você tem que se agarrar com Jesus. E tem que ser enquanto você está vivo. A decisão é aqui, neste plano terrestre, que vai desencadear lá no plano celestial, quando você adentrar o portal da morte. Porque são duas certezas que o ser humano tem depois que nasce. A primeira é a morte, a segunda a volta de Cristo. Mas a gente não sabe qual das duas se realizará primeiro. Para alguns a morte chegará primeiro, para outros estarão vivos no dia da volta gloriosa de Jesus. Sim, Jesus prometeu que viria uma outra vez a esta terra, mas não é para morrer de novo, mas para buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade. E você e eu somos convidados a fazermos a vontade de Deus, seguirmos os passos do Senhor, adentrarmos as suas veredas. E aí você vai escolher trilhar qual caminho. É porque está aí diante de nós, né? A porta é você que escolhe. Está lá em Mateus, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, onde diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso do caminho, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que acertam com ela. Então, entre pela porta estreita. É o quê? É uma vida de renúncia, de abnegação, de entrega total a Deus. E é o título do podcast de hoje, né? Uma vida de entrega a Deus. Uma vida entregue a Deus. Então, esteja pronto, busque o Senhor, através da leitura das Sagradas Escrituras, da oração. Você fazer aqui nos acompanhando aqui no podcast, você
está de parabéns porque você também está crescendo espiritualmente através da conversa, do diálogo, das palavras que são mencionadas aqui. Deus vai tocando no teu coração e vai abençoando você a cada dia. Deus abençoe também a nossa produção, irmã Jaqueline está ali. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E antes de nós passarmos ao nosso convidado, vamos apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Pela misericórdia de Deus, escrevemos 3 livros a respeito de liderança. O primeiro, Radiografia para o Líder, é o título central do livro. Subtítulo, Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Deus quer para cada um de nós que venham ser bem-sucedidos, né? O mundo propaga sucesso, mas existem muitas pessoas de sucesso aí que está com a família totalmente desestruturada, mergulhada nos vícios, totalmente sem perspectiva. Pode ter, de certa forma, posição social, bens, riquezas, mas a vida por dentro está caos, dilacerada. E isso pode ter um sucesso externo, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos ser bem-sucedidos. E ser bem-sucedido começa com a riqueza interna. E isso acaba se alastrando de forma externa. Ou seja, você é bem dentro de você, como também fora. E ser bem do lado de fora não é só possuir coisas, mas também ter apreço por pessoas. Não ser uma pessoa amarga, uma pessoa que perdoa, que vive bem, que vive em paz, mesmo quando você não provocou a situação. Aí me faz lembrar lá de Romanos 12, versículo 18, onde Paulo diz o seguinte: olha, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Então você procura andar em paz, procura estar bem com você mesmo, você vai atrair coisas ruins para você. Você quer viver em paz, tranquilo, seja bem sucedido. Radiografia para o Líder é uma chapa da alma, do homem interior, respaldado, é claro, nas Sagradas Escrituras. Segundo livro, título, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações na jornada. Quem você está representado nesta terra? Observa aí várias setas mostrando para inúmeros caminhos. É assim a vida, ela se coloca diante de nós com diversos caminhos, possibilidades. Agora, existe o caminho, dando aqui o artigo definido, português, E existe uns caminhos, utilizando aqui o artigo indefinido, uns caminhos. Já nos ensina Salomão, lá em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Existe o caminho que traz a vida. Está lá no Evangelho de João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele quer transformar você. Então, líder, quem você representa? Terceiro livro, líder, quem é você? Quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então, tem que entender, muitas vezes, situações que ocorrem na sua vida, você fica se questionando, mas por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Talvez você não entende porque você não sabe quem você é. É necessária essa autoanálise. E aqui é sobre uma perspectiva bíblica, com respaldo bíblico. Por que as Sagradas Escrituras, a Bíblia? Porque quando você compra um aparelho eletrônico, uma TV, uma televisão, um rádio, um celular, eles vêm com um manual de instruções. E o fabricante dá as coordenadas de como deve ser utilizado aquele aparelho para a sua maior durabilidade. Da mesma forma, o manual de fabricação do ser humano, aqui, Sagradas Escrituras, porque quem nos criou sabe quem nós somos, nos entende e nos conhece. E assim, isso ele deixou estipulado na sua palavra. Se nós seguirmos as orientações que estão lá, com certeza iremos viver bem e de forma satisfatória. Amém? Graças a Deus. Então vamos aqui para... Estamos aqui, produção? Nós vamos aqui, vamos observar, o nosso convidado não está aparecendo na tela.
A gente já está presente conosco, né? Estará se acomodando ali e vai falar conosco aqui nesse momento. Então, o tema de hoje é sobre uma vida entregue a Deus. Teremos que falar acerca desse assunto. Eu quero desde já agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco, aqui no nosso RenovaCast. Seja bem-vindo aqui ao nosso RenovaCast. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede, estarmos aqui para dialogarmos, conversarmos acerca do Senhor, nosso Deus, acerca de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, porque Deus tem sempre uma palavra às nossas vidas. Quando a palavra de Deus ela está em exposição, ela fala ao nosso entendimento e acaba esclarecendo cada um de nós. Já nos ensina o salmista, no Salmo 119, no versículo número 130, diz o seguinte: a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, a palavra de Deus que vai ser aqui colocada em exposição vai de encontro à tua vida, te trazendo esperança, te trazendo saída para as mais diversas situações da sua vida que você estar aí a passar e tenha a oportunidade de ser alcançado por esta mensagem libertadora, transformadora, renovadora, restauradora, que é a palavra do Senhor. E nesse diálogo que nós vamos ter aqui, com certeza Deus irá falar com cada um dos nossos telespectadores através de uma mensagem simples, mas clara e objetiva para você compreender. O intuito é você chegar à compreensão, ao entendimento. A gente observa quando Jesus esteve aqui de forma corpórea, aqui neste mundo, andou com os discípulos, apregoou a sua mensagem, levou seus ensinamentos, curou enfermos, libertou oprimidos. A gente observa que Jesus tentou ao máximo trazer uma mensagem simples, quer dizer, todas as pessoas eram alcançadas pela mensagem de Jesus, tanto aqueles que não tinham tanto conhecimento, informações da época, formações que existiam, bem como aqueles que eram de um potencial, de uma posição mais elevada. Todos eram alcançados pela mensagem de Jesus. E hoje, apesar de tantos milênios após Jesus ter vindo aqui à Terra, a mensagem tem que permanecer a mesma, simples, para que as pessoas possam entender o real propósito de Jesus Cristo para a vida delas e a proposta que Ele coloca para cada uma. Então, trazendo uma linguagem simples, as pessoas não vão ficar aí confusas, mas vão entender e vão assimilar e assim gerar fé no coração delas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o que relata o escritor, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde ele retrata dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, vamos trazer aqui esta mensagem, a palavra de Deus a respeito do tema que vai ser abordado aqui em mais esta oportunidade. Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui para dialogarmos, como eu já falei no início, torno a repetir, e aprender, né? Estamos aqui também para aprender e partilhar com as pessoas aí aquilo que Deus vai nos agraciar neste momento, e você que vai ser alcançado aí, independentemente do horário, se pela manhã, à tarde, à noite, ou pela madrugada. Cristo tem uma palavra ao seu coração. Cristo é a esperança para a sua vida e para a tua existência. Sim, é Ele e somente Ele. Então, se levante, se erga e receba a palavra de Deus aí com poder, com força, com manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida, te abençoando e falando profundamente ao seu coração. Graças a Deus. Deus abençoe, então. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Vamos lá, né? Em nome de Jesus. Amém. Então, louvado seja Deus. Então, graças a Deus pelas palavras. Então, eu quero convidar desde já você fazer uma oração, abençoando aqui as nossas vidas, a cada um dos nossos telespectadores, abençoando aqueles que serão alcançados por esta palavra, por esta conversa, por esse podcast. Em nome de Jesus. Faça a oração aí por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, adentramos, Senhor, a Tua presença neste momento para Te louvar, para Te bendizer, para Te enaltecer na beleza da Tua santidade. Tu és santo, Tu és soberano, Pai, Tu estás acima de tudo e de todos. Tudo pertence a Ti, Senhor.
A tua palavra, ela expressa de forma categórica lá no livro dos Salmos. O Salmo de número 24, versículo 1, vai dizer que ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Tudo pertence a Ti, tudo é Teu, ó Pai. Nós somos Teus e nós estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aí aberta para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem. Aquilo que o Senhor tem para entregar a cada um de nós. Pai, vem nos abençoar neste dia mais uma vez. Fala aos nossos corações, tem misericórdia das nossas vidas, necessitamos da Tua misericórdia. Se não fosse a Tua misericórdia, nós nem estaríamos aqui. Isso me faz lembrar, Senhor, lá do profeta Jeremias, onde ele descreve no seu livro, o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, onde ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, nós agradecemos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu amor, que nos abraça, nos alcança, nos envolve, nos coloca de pé, nos faz caminhar, nos faz prosseguir, nos faz avançar, nos faz conquistar, nos faz realizar, ó Deus. Ó Senhor Jesus, vem neste momento visitar cada um, ó Pai, que está sendo alcançado por esta mensagem, Pai, por esse podcast aqui, o Renova Cast. Ó Pai, a mensagem que vai ser aqui transmitida, esta oração, ó Pai, possa encontrar, ó Pai, pessoas, ó Pai, que muitas vezes se encontram aflitas, feridas, angustiadas, ó Pai, passando situações de total calamidade em suas vidas e necessitam, precisam do Teu amor, do Teu refrigério, da Tua paz, da Tua bondade, da Tua benevolência. Nós nos colocamos aqui, Senhor, como instrumentos Teus, ó Pai, para ser canais de bênção na vida de cada um. Visita cada um neste momento com libertação, ó Pai, aqueles que estão oprimidos, presos em algum vício, em algum cárcere em sua alma, ó Pai, quebra os grilhões, despedaça as correntes, ó Pai, quebra o jugo e traz, ó Pai, a vitória, traz a bênção, traz a saúde, Senhor. Sim, aqueles que estão enfermos, ó Pai, vem curar, vem restaurar a sua saúde, ó Pai, restabelecendo a normalidade. Nós pedimos a Ti neste momento, ó Pai, abençoa Teu filho também, que estará na condução aqui deste podcast, abençoa a família, abençoa de uma forma geral este canal Renovo da Alma, cada vídeo, cada palavra de oração, cada podcast, ó Pai, vidas sejam abençoadas, transformadas, ó Pai, tocadas pelo Senhor e sejam aí, ó Pai, impactadas pelo poder que há na Tua palavra. Não é na palavra do homem, é a palavra do Senhor, que é poderosa, é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Sim, mas antes de nós entrarmos no assunto aqui, uma vida entregue a Deus, eu queria já começar com a indagação, com o questionamento. Por que entregar a vida a Deus? Por que entregar tudo a Deus? Você poderia nos falar, já nesse ponto inicial, antes de entrar propriamente no assunto, que de certa forma não deixa de estar interligado, né? O assunto da conversa de hoje é uma vida entregue a Deus, mas queria começar com esse questionamento, essa indagação. Qual a importância, porque é importante entregar tudo a Deus, entregar a vida a Deus? Aí faça uma análise aí, nos traga uma palavra sobre isso. Sim, porque a importância de entregar tudo a Deus. Esse tudo inclui as nossas vidas. Por que essa importância? Primeiro, porque Deus nos conhece. Sim, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quem nós somos. Antes de nós adentrarmos neste mundo terreno, antes de sermos concebidos, Ele já nos conhecia antes. Lá no ventre materno estava em formação. O Senhor já nos conhecia. Isso me faz lembrar de fazer aqui uma correlação do que eu estou falando, que o Senhor disse para o profeta Jeremias. Está lá no livro de Jeremias, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí como profeta das nações. Olha aí.
Antes que eu te formasse no ventre materno, Deus que forma. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse a madre, fosse concebido, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então o Senhor nos conhece. Então a importância de entregar tudo a Deus é porque Ele nos conhece. Cada característica, cada singularidade, particularidade que nós temos, o Senhor conhece, e por conhecer, Ele sabe como tratar com cada um de nós, porque Deus trata de forma individual com cada um de nós. Assim como nós iremos prestar contas de forma individual, conforme diz lá o escritor Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, onde ele diz: assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Da mesma forma como vamos prestar contas de forma individual, Deus nos conhece individualmente. Cada peculiaridade, cada característica, como já falei, torno a repetir. Isso me faz lembrar acerca de um dos personagens bíblicos que a Bíblia retrata, que é o grande Moisés. Por que eu digo grande Moisés? Devido aos grandes feitos que ele fez, foi um instrumento de Deus para realizar grandes feitos na terra do Egito. Observa aí as 10 pragas. O povo se encontrava em cativeiro, o povo de Israel estava lá em cativeiro na terra do Egito, sendo subjugado, maltratado ali por Faraó, totalmente escravizado, sem perspectiva, sem esperança, sem saída. E Deus ali já havia feito uma promessa a eles que iria libertá-los, e ali Deus manda Moisés. A gente observa toda a construção da história, os fatos. Deus tira o povo através de Moisés com mão forte, arrancando o povo ali da terra do Egito e deixando um rastro de sinais de poder, que eu citei aqui, que foram as 10 pragas. Então, proezas e sinais foram realizados ali por intermédio de Moisés, Deus mostrando seu braço forte ali para Faraó. Mas se nós formos analisar um pouco antes, quando Deus chama Moisés tenta, de certa forma, ali com receio, se esquivar daquele chamado. Já lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14, de forma mais precisa, quando Deus chama ele começa a conversar com Deus, dizendo que não sabia falar, não sabia como iria se conduzir perante Faraó. E ali Deus fala: olha, Moisés, quem é que fez a boca do homem? O surdo, o cego, o mudo, sou eu, Moisés. Deus estava falando para Moisés que ele sabia das limitações de Moisés. E mesmo assim Deus o escolheu. E Moisés colocando aquelas barreiras: olha, eu sei quem você é, Moisés. Eu sei quem você é. E mesmo assim Deus o enviou, porque Deus já sabia. Não adianta ele colocar aquelas barreiras, aqueles obstáculos parando, porque Deus já conhecia. Então quando eu trago esse fato aqui da Bíblia, no livro de Êxodo 4, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14, onde Moisés conversa, questiona a Deus e tenta, de certa forma, se esquivar da situação, mostra que Deus já conhecia as suas limitações. E mesmo assim Deus o chamou, e assim Deus o capacitou para ir e fazer aquela grande obra. Então a importância de entregar tudo a Deus é porque Ele nos conhece. Ele nos conhece, sabe quem nós somos, né? Isso é maravilhoso. A graça de Deus nos dá aí confiança para colocarmos os pés num chão firme, seguro, sabendo que Deus sabe dos nossos limites, das limitações, as nossas fraquezas, né? Como eu citei aqui, Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele não vai enviar provações, ou não vai permitir provações, além daquelas que nós tenhamos resistência para suportar, conforme nos descreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 13, onde ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, Deus não envia além daquilo que você tem capacidade, força, resistência e resiliência para enfrentar e suportar. Muitas vezes, a prova que eu passo, se fosse você passar, você não conseguiria passar.
E assim vice-versa. O que você está passando agora, se eu fosse enfrentá-lo, eu não conseguiria, porque Deus sabe da tua capacidade e permite que você passe. E também Deus sabe dos meus limites e permite que eu passe o que eu estou passando. Então, Deus é maravilhoso, e a importância de entregar tudo a Deus é porque Ele nos conhece. Verdade, Ele nos conhece. Sim, o Senhor nos conhece, como você bem aí. E ao conhecer, Ele quer o melhor para cada um de nós, né? Deus quer o melhor para cada um de nós. O homem talvez não entende isso, né? Não compreende. A gente observa lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde o Senhor diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, olha, os pensamentos de Deus são bons, são agradáveis e são maravilhosos para cada um de nós. Olha o que ele diz o Escritor. Vou tornar a repetir a mensagem. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus ele quer o melhor para cada um de nós. E a gente observa lá, para lembrar dos personagens iniciais de toda essa humanidade, que é Adão e Eva. Olha aí como Deus quer o melhor para o homem. Deus construiu, Deus trouxe à existência todo este mundo e ali um belo jardim, cheio de melhor, né? As melhores frutas, tudo era novo, tudo estava iniciando. E Deus planta o ser humano ali. Sim, planta Adão e Eva para ali cuidar do jardim, para ali habitarem, para ali ter a sua existência. E a gente observa aí o cuidado de Deus em cada aspecto, em cada peculiaridade, em cada situação, dando o melhor para o homem. Porque Deus tem esse amor, esse apreço que você colocou aí, que Ele nos conhece, né? Então aí eu coloco essa situação que é importante também, porque Deus ele quer o melhor para cada um. Então você que está sendo alcançado por esta gravação, por este podcast, Deus quer o melhor para você. Acredite. Tenha essa certeza no seu coração. Tudo que você vê a pessoa ver alguns regramentos da Bíblia, pensa assim, não, as Sagradas Escrituras é um conjunto de proibições. Eu não posso fazer aquilo, fazer aquilo outro. Tudo que Deus estabelece na sua palavra é para o nosso próprio bem. Sim, é para o nosso próprio bem. Como eu disse aqui anteriormente, manual de instrução de um aparelho eletrônico. As pessoas, eu vou dizer que todas, não, mas tem a exceção. Mas a grande maioria não lê o manual de instruções. Vai ali agindo de forma tradicional, corriqueira, do jeito que aprendeu, toca para frente, aí uma particularidade que ele aprendeu de uma forma, acaba adaptando esse novo aparelho que ele adquire. Sendo que as instruções estão lá, no manual, e a pessoa não observa. Da mesma forma, o nosso manual de instruções é do Criador que nos fez, que nos criou, o Senhor Deus. Sim, foi Ele que nos fez, está lá em Gênesis 2, versículo 7. As Sagradas Escrituras descrevem esse relato. Depois de Deus ter feito tudo, céus, terra, mares, os firmamentos, a divisão das águas, os animais, os répteis, as aves. Tudo seres das águas, dos peixes, tudo, os mamíferos. Aí Deus chega no capítulo 2, aí Deus forma o homem. Deus não disse haja o homem, como disse haja a luz lá no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Não foi para fazer o homem, Deus colocou verdadeiramente a mão na massa. Está lá em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus nos formou, Deus nos deu vida. E este Deus que nos fez, nos formou, colocou o homem ali no jardim do Éden. Ele quer o melhor para cada um de nós. Tem essa certeza do coração. Então, o que a Sagrada Escritura descreve é um conjunto de regras, de proibições, de não faça isso, não faça aquilo, mas de te resguardar para te proteger. Tua saúde física, emocional e espiritual. Você seguir ali os conceitos, as orientações, você vai viver bem. Esses três campos da vida: espiritual, emocional e material. Graças a Deus. Então, Deus abençoe aí. Em nome do Senhor Jesus, nosso convidado aí. Continuamos aí com o tema então, né? Vamos lá.
Amém, é verdade. Deus quer o melhor para cada um de nós, é verdade. E olha, uma das características que a gente pode colocar aqui, uma vida entregue a Deus, que entregou ao Senhor, é a questão da confiança, né? É o que já nos diz o salmista lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, uma peculiaridade, uma característica, um atributo de uma vida entregue a Deus é a confiança. É você confiar que Deus está no controle. É como você colocou aí. Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, se a pessoa que entregou a vida a Deus, tem uma vida entregue a Deus, ele tem confiança no Senhor. Tem essa característica de confiar, independentemente das circunstâncias, como a vida venha se apresentar a ele confia, descansa, como diz também o Salmo 37, versículo 7, a parte A, ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Isso me faz lembrar de um personagem bíblico, que é o grande Abraão, pai da fé. Considerado o pai da fé. A gente observa o pai da fé. Quantas situações difíceis, complicadas, adversas ele enfrentou. Mas a gente não observa, e a gente acaba de certa forma citando Abraão, seu exemplo de fé, de entrega, de confiança em Deus. Mas observe quando ele foi chamado. Foi fácil a chamada de Abraão. Na época ainda não se chamava Abraão, era Abrão. E Deus o chama e ele demonstra que foi uma vida entregue a Deus mesmo. Por quê? Porque ele confiou. Olha o que nos relata lá no chamado do Senhor para Abrão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão não sabia quem era o Deus verdadeiro. Vivia em Ur dos Caldeus, onde tinha diversas idolatrias lá. Ele cresceu naquela situação. E apresenta-se a ele uma voz bradando ao seu coração, ao seu entendimento. E ele acredita naquela voz. Ele confia naquela voz. E ele se entrega por completo. A voz faz uma sugestão a ele: olha, deixa tudo para trás. Olha aí, não é fácil não. Família, seus pais, todo aquele aparato que ele já tinha, uma certa posição, uma certa condição financeira, uma estabilidade para sair em meio ao nada, porque Deus não disse para onde seria o final da sua trajetória. Só disse: olha, para uma terra que eu te mostrarei. Mas que terra é essa? Não disse qual era a terra, quanto tempo ia demorar, mas mesmo assim Abrão confiou, e ao confiar se entregou totalmente ao Senhor. Então, é uma das características de uma vida entregue a Deus, é a confiança. Os que confiam jamais serão abalados, como a gente pode observar no transcurso da vida de Abrão. É o que nos ensina o salmista no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. E Abrão permaneceu nessa fé, nessa confiança, nessa esperança, e viveu situações grandiosas durante a sua vida. Por exemplo, a sua esposa, que era estéril, não poderia ter filhos, e Deus fez ali um milagre na vida de Abraão. Vida de Abraão. E ele ali, a sua esposa, teve a graça de conceber, gerando um filho aí que é o seu Isaac. Então nós observamos que a confiança é uma característica de uma vida entregue a Deus. Uma característica também que eu poderia aqui também complementando aqui, que você falou, uma vida entregue a Deus é aquela também que não está presa ao passado. Na verdade, se a pessoa tem uma vida entregue a Deus, ela não fica presa ao passado. E isso, de certa forma, acomete muitas pessoas. Você ficar presa ao passado. Uma situação ruim que ocorreu, que ela vivenciou, o que ela passou, e ela fica presa àquilo. Fica remoendo, lembrando, se martirizando. Mas quando a pessoa tem uma vida entregue a Deus, que passou. Diz lá no livro de 2 Coríntios 5, versículo 17.
Assim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então, tem novidade de vida. Deixa para trás o passado. O que aconteceu, deixou de acontecer, já foi, começa a olhar para frente. E o próprio Senhor nos ensina isso lá na sua palavra, no livro de Isaías, lá nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, capítulo 43, versículo 18 e versículo 19, onde ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e verso 19. Então, é uma característica que eu vejo aqui, né? Se você concorda, e de uma vida entregue a Deus, não está preso ao passado. Então você que está sendo alcançado aqui nesse momento com essa palavra, tem uma vida entregue a Deus. Isso vai te trazer o alívio de não trazer este fardo do passado. Quem sabe traumas, quem sabe perdas, quem sabe de certa forma frustrações, decepções, derrotas, traições. Não. Viva, tenha uma vida entregue a Deus. E você vai saber lidar com essas circunstâncias que acontecem. Nenhum de nós estará isento de passar essas situações. Mas a Sagrada Escritura nos ensina, e que Deus nos propõe, Jesus Cristo nos orienta, é não ficarmos presos, atrelados, acorrentados ao passado. Que isso vai trazer estagnação no presente e proporcionar medo no futuro. Então, tem uma vida entregue a Deus. Isso te faz se prender das correntes do passado. E Paulo, ele nos traz esse ensinamento lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo lá o velho alcançar, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, como é que ele vai esquecer? Porque não tem como você dar amnésia, pagar, passar uma borracha. Quando ele diz esquecer, é no sentido de você lembrar e não doer mais. É igual a questão do perdão. Vou perdoar, mas eu estou lembrando. Sim, você não vai perder a memória. Você vai lembrar do fato que a pessoa fez, mas o perdoar é você olhar para a pessoa, é você lembrar do fato e ali não machucar mais. Porque você liberou o perdão. Você liberou o perdão. Quando você libera o perdão, a pessoa que é liberta é você mesmo. Não é aquela pessoa que fez algo ruim para você. Quando a pessoa não libera o perdão, ela se torna cativeira, deixa a sua alma cativa, fica presa ao corpo, aprisionada. Talvez o outro até já esqueceu, mas a pessoa fica ali. Não libera o perdão. Isso vai trazer paz, serenidade, saúde, porque a falta de perdão gera também, pode gerar enfermidades. Nós somos um ser complexo, mas interligado. Corpo, alma e espírito. Espiritual, emocional e a carne. E quando um é afetado, acaba, de certa forma, tendo consequências no outro, se alastrando para o outro. Então, observa acerca disso. Então, uma característica que eu vejo aqui, uma vez entregue a Deus, é não estar preso ao passado. Qual outro ponto você poderia nos colocar também aí? Uma característica também de uma vida entregue a Deus é ter esperança diante das tribulações. Ter esperança. Não é fácil. Passar por situações difíceis, aflições, angústias, não é fácil. Não. Jesus falou que a gente iria passar por isso. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando se passa por tribulações, quando a pessoa tem uma vida entregue a Deus, ele tem esperança em meio às tribulações, independentemente de que seja essa tribulação. É o que vai expressar o salmista no Salmo 91, versículo 7. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas quem é que vai ser atingido? É aquele que se enquadra dentro do versículo 1 do Salmo 91, que é o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. E nessa perspectiva eu me lembro a respeito de Jó.
É um exemplo de uma vida entregue a Deus, de ter esperança em meio às tribulações da vida. Olha o que Jó passou. Observe que era um homem, o capítulo 1 de Jó vai descrever algumas de suas características que ele possuía, um homem muito rico, mais rico do Oriente, possuía gado, jumentos, bois, uma família abençoada, oferecia sacrifícios a Deus pela sua família, era uma família próspera ali naquela região, e era uma família de destaque no crivo social. Mas de repente, do dia para a noite, Jó vê a sua vida desmoronar, uma vida aparentemente para muitos perfeita, devido às riquezas, às posses, aos bens, o nome de respeito que ele tinha na sociedade. Isso começa a ruir, começa a desmoronar, a se desestruturar. Que é o que Jó faz em meio a essa situação? Ele entra no... E ainda por cima, perdeu seus filhos, perdeu 10 filhos no mesmo dia. Não é fácil. Só perder um ente querido, ainda mais o filho, o pai chegar a enterrar o filho, acaba quebrando a ordem natural. E a pessoa 10, e no mesmo dia, à medida que chegava um mensageiro trazendo a notícia do falecimento de um, já chegava o outro, aí trazendo notícia dos seus bens, dos seus bois, das suas fazendas que haviam desmoronado, e tanto desastre. O que Jó faz em meio a essa situação? Em momento nenhum ele murmura. É o que diz lá o livro de Jó, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha a característica de uma vida entregue a Deus. É ter esperança em meio à tribulação. Jó demonstra isso. E ver uma nova perspectiva no futuro. E que aquela situação iria se reverter. Era algo momentâneo, passageiro, transitório. Mas que Deus estava no controle. Era a confiança dele. Isso me faz lembrar de outra passagem lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, onde ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele tinha aquela fé, aquela esperança, aquela certeza, aquela confiança, aquela graça de que Deus estava no controle e situações melhores iriam acontecer, iriam se revelar. Deus não iria desamparar, não ia desampará-lo. Isso me faz lembrar também do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Não, perdão. Jó 42, versículo 2. Onde Jó brada. Jó 42, 2. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que ele está dizendo? Deus tem um plano na minha vida. E o plano que ele tem na minha vida, nada vai frustrar, nada vai impedir. Se Deus tem para concretizar, e eu acredito que Ele tem um plano na minha vida, isso aqui vai passar. É o que diz lá o escritor Isaías, em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, ele acreditou, teve fé e esperança, e nessa situação ele acabou tendo mais intimidade, tendo mais aproximação com o Senhor. Por isso ele vai expressar o seu livro Jó, capítulo 42, versículo 5, agora, onde ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Essa é uma característica que tem a vida entregue a Deus. Ter esperança em meio às tribulações. Eu também vejo a questão de a pessoa ser livre de estar aquilo que ela não pode mudar. Tem como mudar. É você descansar. O que passou, está lá o passado, está petrificado, não tem como mudar. Então, ser livre, né? Ficar liberto dessa situação de não ficar no controle, achando que não, já passou. Ser livre diante daquilo que você não pode mudar, que está fora do seu alcance. Tem situações que não fogem ao seu controle, mas a pessoa fica ali, presa, aquela situação. Ela não pode mudar aquela situação, está aquém. Ainda que ela viesse fazer algo, ela não pode alterar, porque está aquém das suas forças. Então, uma característica que eu vejo também, uma vida entregue a Deus, é ser livre diante daquilo que você não pode mudar.
Descansar. Sabendo que Deus está no controle de tudo. E tudo que acontece vai se reverter para o nosso bem. Conforme diz lá Paulo em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vai cooperar para o nosso bem. Como não lembrar de José do Egito, lá em Gênesis, mas precisamente entre o capítulo 37 e o capítulo 45. Vai estar no capítulo 37 de José sendo vendido pelos irmãos. Estava lá, distante do pai, cuidando das ovelhas dos irmãos. Os irmãos aprisionam ele, depois vendem ele para ser escravo. Acabou parando na terra do Egito. Sendo escravo. Foi lá de certa forma, jogaram para ele lá, acusaram ele injustamente de ter abusado da esposa de Potifar. Foi para o cárcere, ficou aprisionado, preso injustamente. Mas ele poderia mudar essa situação? Dos irmãos venderem ele? Não tinha como. Todos os irmãos aí. Todos 10 irmãos lá jogaram, venderam. Como é que ele ia lutar contra 10? Além das suas forças. Não era a situação que ele não podia mudar. Chegou como escravo, como é que ele vai voltar? Não teria como. Lá no Egito, acusado justamente por assédio. Não tem como mudar. Lá no cárcere. Não tem como mudar. Ele descansava em Deus, ele confiava em Deus, porque ele tinha uma vida entregue a Deus. Perdão. E assim ele descansou. E o que aconteceu? Na vida dele. Cumpriu o que Paulo diz aqui, eu citei Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus mudou a situação de José. Lá no capítulo 41, ele é alçado à posição de governador de toda a terra do Egito. O Egito era a nação mais poderosa da época. Faraó é o governante mais poderoso da época. E ele entrega tudo para José. Diz, olha, tudo está entregue em tuas mãos. Governa o Egito. E as nações, na época da fome, Faraó teve o sonho lá, das vacas magras, das vacas gordas, das espigas raquíticas, das espigas cheias. Foi José que interpretou o sonho, isso o levou. Deus criou a situação para exaltar José. Então, tudo vai cooperar para o bem. Então, essa é uma característica dos que têm a vida entregue a Deus. Está livre diante das situações que você não pode mudar, mas confiar. Tudo vai trazer algo de benéfico. Vai trazer algo que vai favorecer você. Seja crescimento, seja experiência, seja elevação de posições. Mas quando você tem uma vida entregue a Deus, você descansa. Naquelas situações que você se torna livre, naquelas situações que você não pode mudar. Confia em Deus e sabe que vai agir. Ele é justo. Assim como ele foi justo na vida de José. Olhe depois. Você vai observar lá. Se não me engano, no capítulo 45, ele se revela aos seus irmãos. Olha aí. Humilhada e exaltada. Agora os irmãos que estavam agora lá na posição, ele poderia agora matar todos de raiva. Matar, aniquilar. Mas não, prevaleceu o perdão. Porque é uma vida entregue a Deus, não fica preso ao passado. Nós citamos aqui. Nem fica livre diante das situações que não pode mudar e descansa. Descansa e espera o melhor do Senhor. Então, essa é uma característica que eu vejo também. Nesse momento, então, vamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Ele está a nos agraciar. Deixa aqui fugindo aqui. Opa. Então, vamos aí caminhando para o final, com mais essa oportunidade que o Senhor tem entregue às nossas mãos, para estarmos conversando com Ele, dialogando, a adoração vem através dessa conversa aqui. Mas tudo que foi colocado, caminhando para o final, como entregar a vida. Você poderia nos citar aí, relatar um pouco aí a respeito como entregar. Qual o primeiro passo? Qual a atitude a pessoa deve tomar? Fica à vontade aí. Pois bem, como ter uma vida entregue a Deus? Primeiro é tomar a atitude. É reconhecer que precisa de Deus, que necessita do Senhor.
E sem ele nós não somos nada. Quando você tomou essa primeira atitude, o primeiro passo, reconhecer que precisa, porque o ser humano tem essa questão da prepotência, arrogância, achar que não precisa de nada, somente quando de certa forma tem um certo conhecimento, tem uma certa posição social, tem recursos financeiros, a tendência é confiar nos bens, é confiar nas riquezas, é confiar na sabedoria, é confiar nos contatos sociais, na network que ele conseguiu construir no percurso da sua existência. Então, o primeiro passo para ter uma vida entregue a Deus é reconhecer que necessita dele, que precisa dele, e que sem ele você não é nada. Você pode ter dinheiro, pode ter posição social, pode ter influência no crivo social. Você, independentemente do que você conseguiu conquistar, realizar nessa vida, nós somos dependentes de Deus. Nós necessitamos do Senhor. Isso o homem tem que reconhecer. Então, o primeiro passo é esse, reconhecer. Ao reconhecer, a outra é tomar a atitude de se aproximar do Senhor. É ir atrás dele. É porque o grande passo ele já deu por nós. Que foi vir a este mundo, que foi vir a esta terra, se entregar por cada um de nós. Já vamos aí, totalmente perdidos, sem perspectiva, sem esperança, sem salvação, sem saída, sem solução. E ele veio e deixou o trono da sua glória, o esplendor da sua graça, cercado de anjos, arcanjos, querubins e serafins, que de forma contínua e diária estão lá bendizendo o nome dele. Aí Jesus deixa tudo isso, vem a esta terra. Jesus não deu um passo, Jesus deu um salto aqui em busca do homem. Faz até lembrar de uma frase de Billy Graham, onde ele diz o seguinte: olha, o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Olha que acontecimento. Se a pessoa for analisar, é algo assim que foge à concepção humana. A própria divindade vir aqui, morar entre os homens. Ele se fez carne. É o que nos diz as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 14, onde ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o próprio Deus se fez carne aqui neste mundo por nós. O próprio Deus esteve aqui, se entregando. Então, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é ir ao encontro dele, porque o maior passo ele já deu ao nosso encontro. Isso me faz lembrar lá do livro de Tiago, do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 8, a parte A, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai os meus pecadores, e vós de ânimo dobro limpai o coração. Então, reconhecer a Deus, depois buscar o Senhor, tem que buscar o quanto antes. Vemos dias maus, o tempo está passando. É o que diz lá o Paulo em Efésios 5, versículo 16: remindo os tempos, porque os dias são maus. Nós temos que estar aí despertados para buscar o Senhor, enquanto ainda podemos achar. Está lá em Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Então, primeiro passo para ter uma vida entregue a Deus, reconhecer o Senhor, tomar a atitude de buscar a Ele, e depois seguir os preceitos e ensinamentos que Ele nos orienta. Como é que eu vou saber? Esses preceitos, ensinamentos e orientações é lendo as Sagradas Escrituras. Aí é o terceiro passo. Primeiro reconhecer. Segundo, tomar a atitude de ir atrás do Senhor. Terceiro, seguir seus ensinamentos. Não adianta ir atrás dele e depois não seguir. Tem que obedecer. Tem que seguir. E onde estão esses ensinamentos nas Sagradas Escrituras? Jesus mesmo falou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, verso 39. Acreditar nas Escrituras, que nelas tem o poder de Deus. Me fujo aqui agora na memória, né? João 5, verso 39. Acreditais nas Escrituras, por ter nelas a salvação. E são elas que de mim testificam. Acreditais nas Escrituras, por ter nelas a salvação. E são elas que de mim testificam. As Sagradas Escrituras. São elas que testificam de Jesus. São elas que escancaram os ensinamentos de Jesus. São elas que dão as orientações que Jesus quer que nós venhamos a seguir, seguindo seus passos,
seguindo as coordenadas que ele deixou, caminhando nas mesmas pegadas dele. É o que diz lá o escritor lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele pois que diz estar nele, deve andar assim como ele andou. Deve andar assim como ele andou. Como Jesus andou? Só você folheando as Sagradas Escrituras. Então, essa é a atitude que nós devemos tomar, reconhecer o Senhor, depois ir em busca dele, depois seguir suas orientações, seus ensinamentos para uma vida boa, agradável, maravilhosa, aqui neste plano terrestre, com certeza, bênçãos e maravilhas, nós vamos desfrutar, vamos vivenciar, e portas escancaradas Deus vai manifestar em nossas vidas. Então, lendo a Bíblia, viu? E orando também. Ore, busque o Senhor. A Bíblia nos ensina lá o escritor Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então, a oração é uma característica daqueles que têm uma vida entregue a Deus. É orar, ler as Sagradas Escrituras, orar, falar com Deus, conversar com Ele, manter essa linha de diálogo de forma diária. Todos os dias. Se alguém é importante para você, é especial para você, se tem um certo apreço por uma pessoa, você quer estar próximo dela. Você prioriza ela. Você dá atenção a ela. Dedica a ela e quer fazer o melhor por ela. Então, da mesma forma, quando nós reservamos tempo no percurso da nossa vida, que é tão corrido, reservamos tempo para estar com o Senhor. Isso é fundamental, é importante. Deus agrada a Deus, bem como satisfaz a tua alma, o teu espírito, necessita deste contato, deste elo de ligação. Então, venhamos tomar essa atitude, e assim nós teremos uma vida aí entregue a Deus, de confiança, de esperança em meio às tribulações e às angústias da vida, e tendo aí a fé, e ainda que o mundo à sua volta venha desabar, o caos venha se instalar, se permanece ali, confiante, alegre, persistente, sabendo que existe um Deus que zela por você, tem um apreço maravilhoso pela sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, queria agradecer pela presença, pelas palavras que foram ditas aqui. Com certeza as pessoas foram abençoadas. Eu fui abençoado, fui favorecido aqui por tudo que foi mencionado. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Traga aí as suas considerações finais deste podcast de hoje. Amém, pois bem, então vamos aqui para nossas considerações finais. Eu quero primeiramente louvar a Deus pelo convite que nos foi aqui dirigido para estarmos aqui mais nova cast, mais aqui uma conversa aqui do canal Renovo da Alma. Muito grato pelo que nós conversamos no dia de hoje, por aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para transmitir a cada vida, cada pessoa que está sendo alcançada. Nós observamos aí que as redes sociais é uma potência, alcança inúmeras pessoas nas mais diversas regiões, outros estados brasileiros, bem como outros países. É uma arma muito poderosa na propagação da palavra de Deus. Esse instrumento está sendo utilizado para levar a mensagem de Cristo é importantíssimo. E você que está sendo alcançado por este podcast, RenovaCast, faz parte aqui do canal Renovo da Alma, aqui nessa rede social. E a graça de Deus esteja sobre a sua vida, te fortalecendo. Busque todos os dias ao Senhor. Procure cada vez mais enriquecer o teu conhecimento de Deus, de estar conhecendo mais profundamente o Senhor. A Bíblia nos diz lá o profeta Osés no Antigo Testamento, Sagradas Escrituras, em Osés capítulo 6, versículo 3, a parte A, onde ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, observa que ele diz que é algo contínuo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a gente não pode ficar preso, limitado apenas àquele aspecto
aspecto superficial acerca de Deus, mas todos os dias a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus. Quando você conversa com uma pessoa, se dialoga com ela, você vai tendo contatos com ela, encontros, você vai aumentando aí o seu conhecimento dessa pessoa, características, atributos, peculiaridades. Da mesma forma em relação a Deus, quando você busca o Senhor através da leitura das Sagradas Escrituras, ela se revela a você de forma distinta. Por exemplo, se você lê o texto hoje, você tem uma compreensão. O Espírito Santo de Deus que está na palavra te dá uma compreensão. Se você lê esse mesmo texto amanhã, te traz um outro entendimento, uma nova revelação. Por quê? Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas são vivas. O que expressa o escritor lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o interior do homem e faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus tem essa força, tem esta graça, e ela é viva a cada dia para nos abençoar, para nos fortalecer. Lê essa Sagrada Escritura, ore e fale com o Senhor, e mantenha uma vida de comunhão ao Senhor. Puder também incrementar aí essa leitura da Sagrada Escritura, da oração, o jejum, aí pronto. Aí fechou o pacote. Aí ficou algo maravilhoso, né? É um pão em cima, né? Fazendo aquela correlação com misto quente, né? O cachorro quente, então um hambúrguer, tudo. Pão em cima, pão embaixo, os ingredientes aqui entre os dois, né? Então, palavra, oração e aqui a consagrar o jejum, né? Então, Deus abençoe, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tivemos a oportunidade de estarmos aqui próximos também. Vai ser um prazer trazer a mensagem do Senhor e ser abençoado, porque primeiro é que a palavra ela corta, né? Atinge primeiro o que fala, né? Depois os que estão ouvindo. Então agradeço mais uma vez, Deus abençoe a todos os telespectadores aqui do Renova Cast, do Renova da Alma. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, quero te convidar para fazer oração, né? Encerrando esse podcast, agradecendo a Deus por tudo que foi proporcionado hoje. Então, e aí, faz a oração aí, nos abençoando a cada um dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos orar aqui, agradecendo ao Senhor por mais este momento. Louvado a Deus também pela vida da irmã Jaqueline ali na produção. Deus abençoe a todos. Então, vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, gente desse agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado neste momento. O verso, diálogo foi feito aqui, foi travado aqui, ó Pai, a palavra que foi exposta. Cada pessoa, Pai, que está sendo alcançada, que será alcançada por esta mensagem, por este episódio aqui do Renova Cast, no canal Renovo da Alma. Abençoa cada um, abençoa a família, ó Pai, os projetos, sonhos que cada um tem colocado diante de Ti, ó Pai. A família de cada um, os objetivos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, vem visitar com cura, com restauração do seu corpo físico, vem convidar suas almas, ó Pai, pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, de angústia, de aflição, opressão, ó Pai, vem trazer a tranquilidade, vem trazer a serenidade, vem trazer a paz, vem trazer o refrigério, vem trazer o regozijo na alma, ó Senhor amado, nós pedimos, nós clamamos, nós rogamos a Ti, crendo e confiando na manifestação do Teu poder, do Teu agir, da Tua mão poderosa, que é maravilhoso em fazer, em realizar e em grandes bênçãos realizar, assim como o Senhor fez no passado, Tu continua fazendo hoje, Tu é o mesmo, Tu não mudou. Está lá no livro de Malaquias, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 6, onde o Senhor diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Também o Senhor retrata também no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, se Tu és o mesmo, ó Pai, visita cada um agora, com libertação, com cura, com restauração, com salvação, com prosperidade e bênção em cada vida, cada família, cada coração. É o que nós pedimos e pela fé te agradecemos. Abençoe aqui o canal Renovo da Alma, Renova Cast, cada um dos que fazem parte aqui deste projeto, e que vidas sejam abençoadas, transformadas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Obrigado.
Amém. Então vamos caminhando aqui para o final. Quero deixar louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe grandemente, bem como a cada um dos nossos telespectadores. Mãe Jaqueline ali na produção. E você, ó, foi grandemente abençoado. Comente aí, dê a sua opinião, sugestão, dá curtida aí no nosso canal, o legalzinho, o joinha. Comente, se inscreva no canal, aperte o botão inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, nos ajude aí a alcançarmos o maior número de pessoas com a propagação da palavra de Deus, proliferando a mensagem do Senhor para vidas, para que vidas sejam transformadas, libertas, restauradas pelo poder que há nas sagradas escrituras. Se é na palavra de Deus que existe poder para transformar, libertar, restaurar em grandes bênçãos, maravilhas, propósitos e propósitos maravilhosos em nossa vida proporcionar, se acreditarmos, confiarmos e crermos na manifestação deste Deus maravilhoso. Então, olha, não se esqueça também, Jesus Cristo está voltando, falamos no início aqui, a sua volta é uma realidade, estamos tornando a reforçar a situação, porque é um caso sério, Jesus vai voltar, você não pode ficar desta maneira, nessa situação, não se deixe ser pego de surpresa quando acontecer o regresso glorioso de Jesus. Observa os sinais se concretizando a cada dia, através das mais diversas situações, e até mesmo na sua cidade você pode observar alguns casos, episódios que ocorrem aí, e de certa forma, um tempo atrás você não acreditaria que isso ocorreria. Então está aí patente de cada um de nós a concretização dos relatos sagrados. Como você vai saber disso? Só lendo as Sagradas Escrituras, como foi mencionado aqui. Você vai estar atento, vigilante para não ser pego de surpresa nesse dia glorioso. Então, Deus te abençoe, é renovo dá para a sua vida, você é uma bênção, Jesus Cristo está voltando, prepare-te, até a próxima, querendo Deus.